O Calvário está silencioso. A multidão que horas antes gritava "Crucifica-o" foi se dispersando. Os curiosos voltaram para suas casas. Os soldados montam guarda ao redor das 3 cruzes. O sol do meio-dia pesa sobre a colina rochosa fora de Jerusalém. E ao pé da cruz de Jesus ficaram os que amavam. Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé, algumas das mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, aquelas que não fugiram, que não negaram, que não abandonaram. E João, o único apóstolo presente. Pare e imagine Maria naquele momento. Aquela mulher que havia recebido o anúncio do anjo em Nazaré, que havia carregado o Filho de Deus no ventre por 9 meses, que havia se debruçado sobre ele em Belém, que havia fugido com José para o Egito para salvar sua vida, que havia o criado, cuidado, amado com toda a intensidade de uma mãe. Agora está de pé, porque Maria sempre ficou de pé, olhando para ele pregado na madeira. A profecia de Simeão se cumpria naquele instante com toda a sua crueldade e toda a sua glória. Uma espada transpassará a tua alma. Mas Maria não foge, não desmorona, permanece, porque o amor verdadeiro não abandona no momento mais difícil. Fica, olha, sustenta, mesmo quando é a própria dor que precisa ser sustentada. Jesus olha para baixo. Com os olhos já marcados pelo sofrimento, com a respiração difícil, com o corpo exausto, Jesus olha para baixo da cruz e vê sua mãe. E vê João ao lado dela. E naquele momento, no meio da sua própria agonia, Jesus pensa nela. No que será dela depois? Em quem cuidará dela quando ele não estiver mais? Porque até o último momento, Jesus pensa nos outros. Ele olha para Maria e diz: "Mulher, eis aí o teu filho." E olha para João: "Eis aí a tua mãe." 2 frases, 6 palavras no total, ditas com os pulmões que mal conseguem respirar, com os lábios rachados pelo sol e pela sede, com a voz de quem está morrendo, e ainda assim, as palavras mais cuidadosas que uma mãe já recebeu. Jesus não a chama de mãe neste momento, a chama de mulher, o mesmo título que havia usado nas bodas de Caná, um título que a eleva além da maternidade biológica, que a constitui mãe de todos, de João, de cada discípulo, de cada um de nós. João compreende imediatamente. O Evangelho registra com simplicidade tocante. E desta hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Naquele gesto, Jesus não apenas cuidou de sua mãe, nos deu uma mãe, a todos nós. E Maria, que havia dito sim em Nazaré, diz sim novamente, ao mais doloroso e ao mais glorioso dos papéis. E então o sol desaparece. Não é uma nuvem passageira, não é uma tempestade comum que escurece o céu por alguns minutos. É uma escuridão que desce sobre toda a terra, densa, completa, inexplicável, e permanece, por 3 horas. O meio-dia de Jerusalém se torna noite. Os historiadores registraram este fenômeno. O escritor romano Flegão de Trales, pagão, sem nenhum interesse em confirmar narrativas cristãs, descreveu um eclipse solar de escuridão extraordinária ocorrido neste período, visível além das fronteiras da Judéia. O céu estava reagindo. Pense no que estava acontecendo naquela cruz. O Filho de Deus, aquele pelo qual e para o qual todas as coisas foram criadas, aquele que disse, "Eu sou a luz do mundo", estava sendo morto, e a própria criação respondia com luto. O sol recusava-se a iluminar aquela cena. Lá embaixo, na cidade, as pessoas pararam, olharam para o céu, sentiram o frio súbito daquela escuridão impossível no meio do dia, e não souberam o que pensar. Lá em cima, no Calvário, a escuridão era ainda mais profunda. Porque Jesus estava carregando naquele momento o peso de todos os pecados da humanidade, o abandono, a separação, o peso de tudo que nos afasta de Deus, concentrado sobre os ombros do único que nunca havia pecado. E do alto da cruz, em meio àquela escuridão, ecoa um grito que parte o coração de qualquer pessoa que já se sentiu sozinha. Meu Deus, por que me abandonaste?"
Jesus falou 7 vezes da cruz. 7 frases, pronunciadas com os pulmões que se fechavam lentamente, com a voz de quem usa cada respiração como se fosse a última. Cada palavra custou um preço físico imenso, e ainda assim Jesus escolheu falar. Porque havia coisas que precisavam ser ditas. A primeira palavra, para os que o crucificavam: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquelas mãos que acabavam de pregar os cravos ainda estavam ensanguentadas. A dor ainda estava fresca, e a primeira coisa que Jesus faz é pedir perdão para eles. Não após a dor ter passado, no meio dela. O perdão não como consequência da cura, mas como resposta imediata ao ferimento. Esta palavra sozinha deveria nos parar por dias. A segunda palavra, para o bom ladrão. Ao lado de Jesus, 2 homens também eram crucificados. Um deles o insultava. O outro, aquele que a tradição chama de Dimas, olhou para Jesus e reconheceu algo que os sacerdotes, os escribas e os poderosos não conseguiram ver. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não amanhã, não depois de um longo purgatório de expiação. Hoje. A misericórdia de Jesus não tem burocracia, não tem fila, não tem lista de requisitos. Um coração que reconhece e pede, e Jesus responde imediatamente. A salvação chegando ao homem mais improvável, no lugar mais improvável, na hora mais improvável. A terceira palavra, para Maria e João, já a contemplamos na cena anterior. O cuidado de um filho que, mesmo morrendo, pensa na mãe. A quarta palavra, o grito da escuridão. Em meio às 3 horas de trevas, do fundo daquela agonia que vai além do físico, Jesus grita com toda a força que ainda lhe resta: meu Deus, por que me abandonaste? Esta é a palavra que mais assusta, a que mais desconcerta, a que mais humaniza Jesus de uma forma que nenhuma outra consegue. Não é uma palavra de dúvida, é o Salmo 22, uma oração que começa no abandono e termina na confiança total. Jesus, mesmo na escuridão mais profunda, estava orando com as palavras do seu povo. Mas é também real. O peso dos pecados do mundo caindo sobre o único inocente criou uma separação que Jesus sentiu com toda a sua humanidade. Ele sentiu o que cada pecador merecia sentir, para que nenhum de nós precisasse sentir para sempre. A quinta palavra, da sede. Tenho sede. 2 palavras, as mais curtas de todas, e talvez as mais humanas. Depois de horas na cruz, sob o sol escaldante da Judéia, o corpo de Jesus chegava ao limite da desidratação. A sede na crucificação era uma das torturas mais intensas. A boca ressecada, os lábios rachados, a garganta fechada. Os soldados encheram uma esponja de vinagre e a levantaram até seus lábios. Jesus bebeu. Até no momento da sua morte, Jesus aceita receber, aceita ser servido, aceita a pequena misericórdia de uma esponja molhada, vinda das mãos dos mesmos soldados que o haviam pregado. A sexta palavra, da missão cumprida. Tudo está consumado. Em grego, tetelestai, uma única palavra que significava no mundo comercial da época: a dívida foi paga, quitada, encerrada. O selo colocado sobre um documento que confirma: está feito. Jesus não disse tudo acabou, disse tudo foi cumprido. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma fala de derrota, a outra fala de vitória. Cada profecia cumprida, cada detalhe completado, cada promessa de Deus desde o princípio dos tempos, chegando ao seu ponto final naquela cruz, naquele momento, naquelas 3 palavras. A sétima palavra, a entrega final. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras de Jesus foram uma oração, não um grito de desespero, não uma maldição, não uma acusação, uma oração, suave, filial, confiante. O filho voltando para os braços do pai depois de ter cumprido tudo o que havia sido enviado para fazer. Jesus não foi arrancado da vida, ele a entregou.
livremente, completamente, por amor. 3 horas de trevas sobre a terra. 3 horas de silêncio cósmico que nenhuma palavra humana consegue descrever completamente. E então, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração, Jesus fala pela última vez: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclina a cabeça. E morre. Naquele instante, a criação inteira responde. O véu do templo, aquela enorme cortina de 4 metros de largura e 18 metros de altura que separava o Santo dos Santos do restante do templo, o lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, rasga-se do alto até embaixo. Do alto até embaixo, não de baixo para cima, como faria uma mão humana, do alto para baixo, como se fosse Deus mesmo rasgando aquela separação, declarando para sempre que o caminho até ele estava aberto, que não havia mais véu entre o homem e o Pai, que o sacrifício havia sido aceito. A terra treme, as pedras se partem, os túmulos se abrem. O centurião romano que havia presidido a crucificação, um soldado pagão, acostumado à morte, que havia visto centenas de homens morrerem, olha para Jesus e diz algo que nenhum discípulo havia dito naquele momento. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O primeiro a proclamar a divindade de Jesus após sua morte foi um soldado romano, um pagão, um homem do lado errado daquela história, porque a cruz não escolhe quem ela toca. Maria ainda está de pé ao pé da cruz. Aquela mulher que havia dito sim em Nazaré 33 anos antes, agora sustenta o peso do sim mais doloroso de toda a sua vida. Seus olhos não saem do filho. E naquele silêncio que se segue à morte de Jesus, naquele silêncio que é diferente de todos os outros silêncios, Maria sabe algo que ninguém ao redor ainda consegue ver: que aquilo não é o fim. Que o amor que acabou de morrer naquela cruz é o mesmo amor que tem o poder de vencer a própria morte. Ela havia acreditado na Anunciação, havia acreditado em Belém, havia acreditado em Caná, havia acreditado em cada passo daqueles 33 anos. E acreditava agora, de pé, firme, com o coração traspassado pela espada que Simeão havia profetizado, e ainda assim, de pé. Este foi o vídeo especial da Paixão de Jesus, o momento mais sagrado de toda a história da humanidade, o instante em que o amor de Deus se revelou em sua forma mais completa, mais dolorosa e mais gloriosa. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A jornada continua, e a próxima hora trará o silêncio do sepulcro e a promessa que nenhuma pedra consegue selar para sempre.